Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos ler a Vinha de Luz para fazer o início da nossa reunião. O tópico 173 da Vinha de Luz, o pão divino. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que é Ele, Jesus. João 6,32. Então o mestre estava anunciando realmente quem ele era. Toda regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que a do preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, alimento valioso sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca da verdade, pão do céu, do verdadeiro pão do céu. O Espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal do pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante do aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Quer dizer, se nós não continuarmos com o pão, vai acontecer isso. Observação de ordem fenomênicas destinam-se ao ouvido. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizonte do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-lhe com todas as energias ao aproveitamento, aplica-te ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para teu coração, através das palavras dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Poxa, que coisa linda. É isso aí. Como nós estamos vendo, queridos irmãos, né? O Divino Mestre nos trouxe a lição necessária, os ensinamentos de alta significação para todos nós. E então nós precisamos cultivar esses ensinamentos, praticando tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, porque acontece o seguinte: cada um de nós precisa modificar-se a si mesmo. Não adianta nada, qualquer tipo de religião, que não faça modificação no nosso interior.
porque é preciso que a pessoa se modifique para o bem, para a verdade, para a vida, porque nós precisamos nos ajudar mutuamente, nos ajudando uns aos outros, né? Então a nossa condição melhora muito. E assim, vamos nesse momento fazer a nossa prece. Nós agradecemos muito a presença dos nossos irmãos espirituais que caridosamente vêm nos assistir aqui. Muito obrigado, queridos irmãos, pela presença de cada um de vocês e nos ajudem a melhorar a nossa condição, que ainda somos espíritos muito devedores, atrasados, cheios de defeito moral. Então, nós precisamos muito da ajuda de cada um para fazermos justamente essa cadeia de pensamentos bons e vibrações elevadas. Senhor Jesus, Mestre querido, como diz a nossa lição, és o pão divino e verdadeiramente és, Senhor, porque trouxeste para nós, através de um sacrifício que nós sabemos, só a descida deu 30 mil anos para chegar até nós, para poder mergulhar nessa condição tão agnóstica que é a nossa vibração na Terra, para a vibração divina do Teu Espírito misericordioso. E assim, Senhor, permite que possamos Te agradecer por tudo isso, pela presença dos nossos queridos irmãos que aqui se encontram para nos ajudar. Vamos elevar o nosso pensamento. Senhor, permite que possamos Te suplicar por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados na face do planeta. Nós sabemos que existe muito, mas muito sofrimento. A condição mental dos nossos irmãos desencarnados e encarnados são muito precárias. Nós sabemos que existe sofrimento de tudo quanto é natureza. Tem os cegos, surdos, mudos, paralíticos, desmembrados, aqueles esquizofrênicos completamente sem noção das coisas, estão no plano espiritual, tá? Nessas condições, porque nós aqui na Terra começamos a fazer o quê? A gente começa a até debochar da lei divina. Conclusão, o resultado é esse, porque Deus não castiga ninguém, mas se nós procuramos o espinheiro e entramos dentro dele, os espinhos vão nos ferir. E assim nós precisamos modificar cada vez mais. E permite, Jesus querido, que nós possamos pedir por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que se encontram em condição difícil, os velhos nos asilos, os velhinhos nos asilos, os órfãos nos orfanatos, e os detentos nos presídios, loucos nos manicômios, e a quantidade imensa de espíritos necessitados que se encontram, que alimentam o vício e precisam de socorro, Senhor. Permite que nós possamos Te suplicar essa bênção para socorrer esses irmãos queridos. Eles não sabem o que fazem, eles se dedicam a fazer as coisas que não estão na nossa necessidade. E assim, Senhor, nós Te suplicamos a possibilidade de nos ajudar a elevar o nosso pensamento, se possível, à presença do nosso amado Pai, o Supremo Senhor absoluto do universo. Pai querido, misericordioso e supremo, permite que a Tua luz misericordiosa possa nos iluminar nesse momento, envolvendo o nosso grupo de trabalhadores humildes que seguem
o Divino Mestre, nosso Filho amado. Senhor, obrigado por tudo, que a tua paz se faça, possa derramar sobre toda aqueles que fazem guerra, que ficam fazendo revolta, ficam fazendo tudo que é contrário à lei divina. Senhor, por piedade, que a tua misericordiosa bondade permita aos Espíritos Consoladores, os anjos guardiões dessas pessoas, que possam livrá-las, se possível, dessa diferença, dessa dificuldade imensa. Que a tua paz, que a tua luz seja conosco. Obrigado, queridos irmãos. Graças a Deus. Vamos iniciar nosso trabalho. Hoje nós temos aqui Livro dos Espíritos, tá? Então, nós vamos fazer algumas considerações sobre paixões. Tá? Paixão. Então, na pergunta 907, Kardec pergunta aos Espíritos, tá? Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? A resposta é essa. Não. A paixão está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Nós sabemos que as paixões em vários setores da vida, né? Por exemplo, vamos falar no troço bom, em primeiro lugar. Por exemplo, um espírito que nasceu e precisa, digamos assim, realizar um evento científico através do invento muito promissor. Hoje não. Isso é isso. Vocês desculpem, aqueles irmãos que aqui. Então acontece isso. A paixão, por exemplo, no bom terreno, né? Um cientista, digamos, um espírito nasce com aquela missão de trazer para nós justamente um avanço da ciência, né? Então ele estuda, se transforma num verdadeiro cientista, um trabalhador. E como essas coisas todas que beneficiam a sociedade são projetadas no espaço, no plano espiritual, para que elas sejam trazidas para nós, a fim de que beneficiem, né? Isso aí, por exemplo, o espírito fica alimentando aquele desejo, é quase uma paixão elevada. Ele tem aquela vontade de conseguir aquilo. Então, ele faz um esforço e consegue, através do conhecimento que ele adquiriu da ciência, ele traz para nós isso aqui, celular. Vamos fazer essa comparação, né? Celular é justamente um elemento maravilhoso, né? Que trouxe um avanço para a ciência. Por exemplo, daqui a gente pode se comunicar com o Japão, aqui no Brasil. Completamente oposto, né? Então, isso aí, nós vemos aí um aparelhinho desse que pode fazer isso. Então, o cientista vem, é uma paixão que ele tem de conseguir. Ele conseguiu, ele projetou o celular e coisa parecida, né? Assim. Então, nós vemos, por exemplo, agora tem as paixões dos vícios. Infelizmente, essas tem que haver uma administração da própria família, de alguém
do responsável para não deixar o espírito resvalar para esse abismo. Porque paixão que prejudica não é legal para o espírito. Então tem que ver isso aí. A gente faz o possível para nos livrarmos dessa condição. A pergunta 908 diz o seguinte: Kardec pergunta, como poderá determinar o limite onde a paixão deixa de ser boas para se tornarem más? Ele responde, as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixar de poder governá-la. É que dá resultado em prejuízo qualquer para vós mesmo ou para outra. Então nós vemos aí, tudo aquilo que nós deixamos se transformar num vício, uma paixão prejudicial, o que é que acontece? Ela é perigosa. Ele está fazendo aqui estão fazendo aqui uma comparação do corcel, cavalo que está conduzindo uma carruagem, e se ele dispara e não tem controle, saiu do controle. Isso aí é perigoso. Ou então corcel, alguém monta no corcel e ele dispara também, é a mesma coisa assim, mais ou menos. Então, mostra o seguinte, que nós temos que controlar essas coisas, porque a paixão boa, nós vemos o caso do cientista, é ótima, né? Porque traz para a sociedade uma possibilidade, digamos assim, de melhor condição de vida. Que a gente, por exemplo, o celular se comunica daqui para o Japão, daqui para qualquer lugar. Isso aí é maravilhoso. Mas tem as paixões que se tornam ruins, porque muitas vezes, por exemplo, o vício é uma paixão. Vício. O vício de tóxico, de outro, seja lá do que for. Isso aí é prejudicial. Então nós temos que coibir essas coisas. Coibindo aí, melhora, né? Muito bem. Vamos agora na pergunta aqui, estendendo a 908, diz o seguinte: as paixões são alavancas que duplicam a força do homem e auxiliam na execução de providência. Mas se, em vez de dirigir, deixa que elas dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que maneja pelas suas mãos poderia produzir o bem, ele se volta e o esmaga. Quer dizer, essa paixão pode ir contra nós também. Mas tudo isso é quando nós deixamos, digamos assim, de pensar de maneira sensata, de maneira correta, aí deixamos que aquilo nos leve. Conclusão, assim a gente entra a fazer as coisas que não deve. Mas, por exemplo, nós temos outro tipo de paixão, né? Por exemplo, o corredor. É uma paixão, né? E corrida o cara corre para não sei quantos quilômetros, isso aí. Então, isso aí, ele faz um esforço muito grande para vencer aquela corrida, para conseguir aquele prêmio. Então, ele faz esse esforço e quando chega, por exemplo, no fim da prova, eles estão extenuados, né? Então, isso aí é uma paixão normal, é uma paixão, digamos assim,
E vale a pena, porque o cara consegue aquilo e vai dar justamente muita alegria para aqueles torcedores dele, né? Um time de futebol é uma paixão que o pessoal tem, né? Só que existe os desvios. Quando o pessoal que torce pelo clube, né, se arma para bater no outro clube, no outro adversário. Usa de pancada, de soco, coisa parecida. Isso aí é reprovável demais. Por quê? Porque o esporte é destinado a trazer alegria para nós, não pancadaria, nem prejuízo. Numa pancadaria dessa pode acontecer até um acidente grave e pode falecer uma pessoa. Nós não devemos, de maneira nenhuma, nos entregar à paixão. Isso aí é prejudicialmente muito grande, mas muito. Então, nós temos que fazer isso. Temos que ver o limite. Se eu torço pelo time, eu tenho que torcer, eu tenho que respeitar o meu irmão que torce pelo outro. Isso cada um tem a sua tendência, né? Então é isso. Nós não devemos, de maneira nenhuma, exceder de 1 milímetro para fora. Porque se a gente excede, aí pronto. Aquilo se transforma, pode até transformar a pessoa num acelerado. E aí é perigoso, é ruim. Na pergunta 909, diz o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Claro que sim, né? Sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade que poucos têm dentro, vos fazem esforços. Porque quase todos nós deixamos de lado essa força positiva, que é a vontade, né? Por exemplo, nós temos a necessidade de analisar se aquela coisa que nós estamos pensando, estamos levando à frente, se é prejudicial para nós e para os nossos semelhantes. Então, se é prejudicial para mim e para os semelhantes, vamos deixar isso de lado, gente. Vamos afastar esse perigo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos, comparadamente, nós estamos com aquele viajor que chega numa colina muito alta e tem um despenhadeiro imenso. Aquela pedra que forma aquela plataforma ali, naquela caída, ela não tem barreira, não tem nada que segure. Então o camarada pega lá de cima, pode cair. E nós não devemos de maneira nenhuma, né, facilitar, porque a nossa vida, a vida do corpo, é preciosíssima. E outra coisa, o autor da nossa vida nos deu por obra da sua misericórdia infinita, para que nós possamos evoluir e um dia chegar, se aproximar dele. É isso aí, nosso Pai querido. O 910 diz o seguinte: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Claro, sim. Se é pedir a Deus, ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Então nós vemos aí que os espíritos estão ansiosos para nos ajudar. Por quê, meus irmãos? Porque como criança pequena, nós ainda estamos tateando, né? Nós estamos andando, mas não, nós vemos pela televisão. Passa o desenho, meu neto, o Ulisses,
Ele vê a televisão, vê aqueles movimentos, aquelas pessoas, um boneco, um cachorro falando e tudo. Ele se diverte, mas ele não compreende nada daquilo. Por quê? Porque ainda está com a mente em evolução, está desabrochando, está crescendo. É como um fruto numa árvore, né? O fruto cresce e sai verde da flor, aí vai crescendo aquela bolinha e coisa, vai crescendo até chegar à fase adulta, quando ele fica sazonado pelo sol, pelo calor, pelo frio, pelos ventos, até a poeira faz bem aí. E tudo isso acontece conosco, que nós precisamos justamente de todas essas dificuldades para a gente vencer, para a gente se transformar no verdadeiro Espírito, Filho de nosso Pai. A última questão. Então, qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Olha, vocês vejam quanto é tão pequena a observação, mas tem um fundo tão imenso que é infinitamente grande. Então nós precisamos o quê? Praticar a abnegação. A abnegação é a caridade, é de reformarmos interiormente, porque quando você fizer uma caridade, você tem que fazer de dentro do seu coração, dentro do seu íntimo. É isso, meus irmãos, e isso é maravilhoso. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu agradeço a presença dos nossos irmãos espirituais que nos auxiliam e também do mentor que está me orientando aqui. Muito obrigado, querido irmão, pela paciência, porque eu sou muito devedor. Obrigado, Senhor Jesus, Mestre amado, obrigado por essa oportunidade. Senhor, que essa lição que Tu nos deste, através da doutrina espírita, possa ser espalhada por todos os nossos irmãos que ouvirem essas observações humildes desse irmão aqui. Também que é humilde e insignificante. Graças a Deus, obrigado por tudo. Graças a Deus.